Boa tarde, graça e paz, seja na vida de todos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 de Gênesis. Quero lembrar que sempre faço um estudo numa versão bíblica, NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Então a gente consegue ter assim uma clareza e a palavra de Deus ficar bem mais fácil de se entender nessa versão. E a partir do verso 1 diz assim a palavra do Senhor: quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Existem muitos estudos teológicos, estudos dos hebreus, né, trazendo uma explicação para o início de tudo. E existem, é normal, é comum a gente ver várias explicações para esse primeiro versículo e o segundo versículo aqui, colocando essas filhas, filhos de Deus como sendo anjos, ou colocando aqui também os anjos caídos, quando fica uma geração pervertida. E nós temos uma interpretação nova que eu digo uns 500 anos para cá. E que essa interpretação é muito básica, é muito simples, a gente consegue visualizar com muito mais facilidade. Tendo em vista que Jesus disse que os anjos não se casam, eles nem se dão em casamento, seriam eles assexuados, não se multiplicam. Então, ficam muitas dúvidas nessas outras explicações, mas elas existem. Eu estou falando aqui porque essas versões, essas interpretações existem, mas a interpretação mais lógica que nós temos é que duas gerações se separaram lá no início e nós vimos essas gerações, os descendentes de Caim e os descendentes de Sete, que era o filho de Adão e Eva, que estaria ali substituindo Abel e que seria semelhante a Adão. Então, nós vemos aqui os filhos de Sete se juntando às filhas de Caim. E o que isso acontece? Aí o Senhor Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais, de agora em diante eles não viverão mais do que 120 anos. É a primeira vez que nós vemos essa citação, que Deus queria interromper toda essa rebeldia, toda essa desobediência antes, tendo em vista que eles estavam vivendo mais de 900 anos. Aqui Deus declara uma outra idade agora para a raça humana, que seria de 120 anos. Havia gigantes na terra naquele tempo e também depois. Quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens e estas lhe deram filhos, esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Então aqui continua essa polêmica. Por que tinha gigantes? Por que tinha umas pessoas que pareciam ser diferentes? Para mim, não tem dificuldade nenhuma de acreditar em grandes homens. Nós vemos antes,
como nós vemos depois também, os filisteus eram tidos como grandes homens. Nós vemos ali Golias com uma estatura de cerca de 2,5 metros. Então, para mim, não há dificuldade nenhuma em acreditar, tendo em vista que os descendentes de Caim vieram a ser cuidadores de gado, ferreiros. Então, assim, tinha que ser pessoas muito fortes e se desenvolveram e ficaram em grande estatura. É a melhor explicação que eu, Rosilene, tenho para trazer uma explicação mais óbvia de um Deus que criou homem e mulher e que depois do pecado e da morte de Abel houve uma divisão ali, 2 gerações separadas, e essas gerações lá na frente se encontram por causa da formosura das mulheres que atraíram os olhares dos filhos de Sete, e eles então se unem com essas mulheres e têm filhos e filhas. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisa errada, olha só este versículo, eram más e o pensamento o tempo todo era em maldade. Ficou Deus muito triste por haver feito os seres humanos. E outra versão diz que Deus se arrependeu de fazer os seres humanos. Essa versão é muito boa porque diz que Deus ficou muito triste. Porque Deus, na sua onisciência, ele sabia o que ia acontecer lá na frente. E Deus dá o livre-arbítrio. E as pessoas podem escolher fazer o bem ou fazer o mal, como Deus disse para Caim. Ficou muito triste Deus por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais e seres que se arrastam pelo chão e aves, pois estou muito triste porque os criei. Veja bem, Deus aqui mostra um sentimento, né, sentimento parecido, né, com o sentimento humano. Por isso nós temos essa versão atualizada, uma versão mais clara, porque a gente entende melhor esse sentimento, entendendo o nosso próprio sentimento. Deus ficou triste de ver a que ponto chegou a raça humana. E eu quero lembrar a todos aqui que quando chega nesse ponto, tanto os descendentes de Sete, que era a descendência que Deus estava ali separando para chegar até o Messias, também se corrompeu. Se nós imaginarmos que nessa época que Deus chama Noé, já havia milhares de pessoas no mundo, eram 2 gerações no mundo, a geração de Caim e a geração de Noé, que nos conta aqui 10 gerações, quase 2.000 anos. Já havia milhares de pessoas na terra, e esses que estão falando que se corromperam, que faziam o mal e que pensava no mal o tempo todo, também era descendente de Sete. Porque não poderia chegar à descendência de Noé só aquelas 8 pessoas e o restante da geração que morre com o dilúvio. Então isso aqui traz um alerta muito grande para a vida do cristão, que nós precisamos estar firmes, estar apoiados em Deus, estar andando com Deus como Noé, como Enoque, andando com Deus, tendo intimidade com Deus, todos os dias, não somente uma visita, e principalmente em obediência e não se afastando de Deus, porque o homem se torna terrível
quando ele se afasta de Deus. E eu gostaria de ler 2 Timóteo 3, de 1 a 5, para dizer uma geração que nós vivemos hoje, e vamos ver se essa geração se parece com a geração de Noé, que inclusive é citado também nos últimos capítulos de Mateus, principalmente o capítulo 24, como seria o ser humano nos últimos dias. E aqui nós temos a palavra de Paulo, o apóstolo Paulo, a Timóteo, e ele diz no capítulo 3, a partir do 1, diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, serão avarentos, serão presunçosos, serão arrogantes, serão blasfemos, serão desobedientes aos pais, serão ingratos, serão ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afastando-se deles também. Afaste-se deles também. Nós estamos vendo aqui uma geração muito parecida com várias outras gerações que Deus destruiu. Deus destruiu na época de Noé, Deus destruiu a Sodoma e Gomorra, Deus está pronto para fazer justiça. Olha a pessoa que é criada aqui, a imagem e semelhança de Deus, no que se tornou, com certeza, traz muita tristeza para o coração de Deus. E depois nós vamos conhecer aqui Noé, mais uma citação sobre Noé. Mas o Senhor Deus, né, depois de decidir acabar com toda a humanidade, Deus aprova Noé, o que Noé fazia. Essa é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, né? Nós vemos que aos 500 anos de idade ele é pai de 3 filhos, de Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito. Olha o oposto do que nós lemos agora em Timóteo. Era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram más e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Noé, com mais 7 pessoas na sua família, ele toma uma atitude linda, não somente de andar com Deus, não somente de ser obediente, mas de não se contaminar com tudo aquilo que estava vivendo a humanidade. Nós vemos essa necessidade de não nos contaminarmos. Nós vemos com Daniel, nós vemos com os amigos de Daniel, nós vemos ao longo da palavra de Deus e nós vemos aqui no final desses versículos que eu li, escrito a Timóteo, não se envolvam com essas pessoas. Nós somos chamados para ser luz. E luz, ela dissipa todas as trevas. Nós não somos chamados para ficar no meio das trevas e permitir que a nossa luz se apague. Somos chamados para ser luz. Noé conseguia estar ali no meio daquela geração perversa de antepassados dele. Muitos eram antepassados de Noé. E mesmo assim Noé estava ali sem se contaminar. E depois nós vemos as instruções de Deus aqui. Deus diz para Noé que iria acabar com os seres humanos, né? E ele dá uma instrução, ele fala, olha, eu vou salvar você, eu vou salvar a sua família, os seus 3 filhos, as suas 3 noras, a sua esposa, são 8 pessoas, e animais.
Depois nós vamos ver todas essas instruções para frente, mas Deus, ele deu um projeto para Noé que só um homem de fé. Ele fala aqui nas medidas para uma arca que seria de 133 metros de comprimento por 22 de largura e 13 de altura. E ele dá toda a instrução como seria e fala para ele colocar entre meio as madeiras betume, que é para não entrar água. Mas imagina Noé falando com a família dele sobre um projeto desse tamanho. Então eu quero terminar falando sobre projetos. Muitas pessoas nem querem pensar num projeto grande porque fala, eu não tenho nada para esse projeto. Eu não tenho condição para esse projeto. E Deus é que deu condições para Noé. Essa arca ela é feita em 120 anos. Só cita a família de Noé trabalhando nessa arca. Tudo que eu sei que eles tinham era madeira. Mas, falando sobre projeto, Noé acreditou em Deus e no projeto. E ele colocou a primeira madeira. É isso que eu quero falar sobre projeto. O primeiro passo. Acreditar, ter fé que Deus vai trazer toda a provisão para o nosso ministério, para o seu ministério, para qualquer projeto que nós tenhamos na nossa vida. Nós podemos crer em coisas grandes, porque o nosso Deus, ele gosta de projetos grandes e de desafios. Amém? Fica essa palavra do Senhor, né, para a sua vida, em nome de Jesus.